Olá, fera! Nesta aula nós vamos trabalhar citogenética com foco na meiose. Isso atende à habilidade 13 do Enem, que pede que o jovem seja capaz de reconhecer os mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de característica dos seres vivos. Para você ter uma compreensão, tudo de citogenética e tudo de genética está dentro exatamente desta habilidade 13, certo? Veja bem, se nós pararmos para pensar no processo de meiose, esse processo é dividido em dois momentos, a meiose 1 e a meiose 2. Qual é a ideia básica da meiose? Veja bem, num processo meiótico, num processo meiótico, nós vamos ter uma célula 2N, uma célula diploide, e essa célula diploide, ela vai sofrer duas divisões seguidas. No primeiro momento, um par de cromossomos, cada par de cromossomos, porque nós temos que lembrar que isso é denominado, não é, par de cromossomos homólogos. E esses cromossomos que são homólogos, eles têm genes denominados de alelos, tá? Na verdade, eles têm alelos, é porque a gente tem mania de chamar, tem genes alelos, eles têm alelos, alelos de genes, tá? Tudo bem? Vamos lá. E esses alelos, eles são assim denominados porque eles estão relacionados ao mesmo caráter, a mesma característica, sendo essa característica uma característica hereditária. E aí, no primeiro momento, como separa um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro, essa célula agora, ao invés de... Aquela é diploide porque ela tem pares. Como esses pares se separaram, atenção, ela será haploide. Só que cada cromossomo aqui está com duas moléculas de DNA, não é? Lembrando que aqui, ó, nós temos, tá? Fácil lembrar isso. Nós temos aqui um cromossomo, mas ele está com duas moléculas de DNA. Por que, Mariane? Porque antes de acontecer a meiose, lembre, teve a intérfase. E na intérfase, o estágio S promoveu a replicação semiconservativa do DNA. Então, essas células filhas, tá? Essas células filhas, todas serão haploides, cada uma contendo uma cromátide, ou seja, se eu analiso isso para um par, não importa se o indivíduo é 2N igual a 20. Então, aqui, cada gameta terá N igual a 10. Não importa se ele é 2N igual a 46, no nosso caso. Aqui será N igual a 23. Então, se você aprende o 2N, o N, lembre, diploidia, haploidia, gametas serão haploides. Eu apenas não estou mensurando aqui um detalhe que eu ainda venho pintar aqui este desenho. Lembre-se que no processo, atenção no processo de meiose 1, aqui nós temos a intérfase e na prófase 1 nós temos aqui já a representação a uma célula. Vamos lá, essa célula aqui, ela é uma célula que tem quantos cromossomos? Vamos ver, 1, 2, 3, 4. Massa, ela é 2N igual a 4. Então os gametas serão N igual a 2. Na prófase 1 aconteceu, tá? A prófase 1 ela tem 5 momentos. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Quer aprender isso? Repita várias vezes. Bom dia, mãe. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Bem, nesse conceito, aqui no processo de prófase, tem o pareamento dos cromossomos homólogos, tá certo? Então, 2 cromossomos menores, 2 cromossomos maiores. Digamos que o azul é de origem paterna, o vermelho é de origem materna. Cada indivíduo é assim. E aí, no zigóteno eles se aproximam e no paquíteno eles fazem crossover. Isso será muito importante na variabilidade genética da espécie. Então, na prófase 1, aconteceu o crossover. Aqui, exatamente a visualização dos quiasmas. Esse momento é exatamente o momento eles estão no diplóteno, visualização dos quiasmas. Em seguida vai ter a diacinese. Bem, na metáfase 1, os cromossomos estão aqui, ó, alinhados na placa equatorial e eles estão dobrados. Na anáfase 1, o quê? Cada cromossomo homólogo migra para os polos. Lembre, fase do contra. Eles migram para polos opostos.
E na telófase nós temos aqui as duas primeiras células filhas. Veja, aqui tem um cromossomo grande e um pequeno, um grande e um pequeno. Então essas células aqui já são haploides, elas já são N. Porém, não é? Elas estão com cromossomos duplicados. E aí elas precisam viver a meiose 2. Cada célula aqui vivendo a meiose 2. No momento de prófase 2, a gente tem a ruptura da carioteca, que tinha se refeito na telófase 1, rompe-se a carioteca. Na metáfase 2, os cromossomos estão no meio. Na anáfase 2 tem ruptura, não é? Na anáfase 2, veja, aqui eu tenho o cromossomo duplicado, aqui ele está com uma cromátide, então houve separação das cromátides irmãs, tá? Aqui eu estou na metáfase 2, na anáfase 2, separação. E na telófase 2, 4 células. Observe que aqui é um grande azul com um vermelho com um pedaço azul. Aqui já é vermelho com azul. Você está vendo que há uma diversidade de cores. Veja, vamos representar aqui exatamente, eu vou mostrar um cromossomo, né, representando aqui um cromossomo que viveu na prófase 1, o processo de crossover. Representando aqui, né, nesse ponto aqui, que houve o processo de crossover. Crossover ou crossing over? Bem, se a gente fizer esse desenho, esse cromossomo vai vir para o lado de cá e esse cromossomo vai vir para cá. Então, eles se separaram. E qual é a consequência disso? Se a gente olhar, esse vai ter, ele é todo branco, esse é pintado só sua extremidade, esse é pintado com a extremidade clara, e esse é todo pintado. Obviamente, isso mostra de forma, né, simples, de forma esquemática, o que é que eu vejo aqui. Se eu estou mostrando figuras diferentes, eles são diferentes em termos genéticos. E essa diferença é fundamental para aumentar o processo de variabilidade genética. A variabilidade que é tão importante, tá? O aumento da variabilidade genética, que é tão importante nos processos evolutivos, porque cada gameta vai ter uma constituição, todos são N, a quantidade de cromossomos é a mesma. O que está mudando é quais genes eles estão levando, tá? Porque houve aqui, no momento do crossover, recombinação de genes. Vamos resolver aqui. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, tá certo? E aí eu estou aqui conectando com o processo genético. Observe, digamos que eu tenho aqui o cromossomo vermelho, tem os alelos Azão e Bzão, e o cromossomo azul tem Azinho e Bzinho. Houve, não é? Aqui é uma célula que está para viver a meiose 1, ela é uma célula diploide, simbolizando aqui o crossover. Aqui houve uma troca entre os alelos Bzão e Bzinho. Como é que ficou? Esse cromossomo ficou Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Esse cromossomo ficou Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Houve uma inversão. Veja que eu estou com um gene aqui em azul, aqui eu estou com um genezinho, não é, em tom rosa. Bem, aqui eu já tenho célula haploide. Por quê? Aqui é diploide porque ela tem pares de homólogos. Aqui os cromossomos homólogos se separaram. Então, esses gametas, eu vou ter Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Lembre que inicialmente nós só tínhamos, atenção, observe, inicialmente só tinha o Azão Bzão e o Azinho Bzinho. Eles estão aqui. Esse aqui, bem como esse aqui, eles têm a mesma constituição do parental. Vamos chamar esse aqui, ó, de indivíduo parental. E esse gameta aqui, chamando ele de parental, justamente porque ele está idêntico, né? Esse aqui também está completamente idêntico ao indivíduo parental. Observe que esses aqui são gametas o quê? Azão com Bzinho, Azinho com Bzão. Eles são diferentes. Eles são gametas recombinantes. Eles são frutos exatamente do processo de crossover. Então, esse desenho
que significa variabilidade genética, é de fato o processo de formação de novas combinações genéticas. Isso é fundamental na constituição da hereditariedade nas populações. Bem, agora vamos resolver essa questão. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, plim-plim, crossover, muito bem, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs. Isso mesmo. Vamos aqui para os conceitos, porque o Enem, ele gosta de conceito. Nessa parte de reprodução e hereditariedade, é muito visível a utilização de conceitos. Não é? Quando eu pego este cromossomo e este aqui, tá? E coloco que aqui tem o gene Azão e aqui tem o gene Azão. Aqui está o gene Azinho, aqui está o gene Azinho. Aqui, porque é fruto da replicação semiconservativa, tem-se cromátides que são irmãs. Já se eu pegar essas duas, elas são chamadas de cromátides homólogas, porque elas dizem respeito ao mesmo gene, a mesma característica, mas pode ter alelos diferentes de um gene. E essas cromátides homólogas é o que a questão está referindo como cromátides não irmãs, tá? É o que a questão está chamando de cromátides não irmãs. São homólogas. Isso mesmo. Então, tá inclusive explicando o crossover. A pergunta é clara. Essa troca de segmentos é determinante na produção de indivíduos mais férteis? Obviamente não. Transmissão de característica adquirida? Não, gente. Característica adquirida, ela não será passada para a geração, com exceção se esse caráter adquirido interferir nas células da linhagem reprodutora. Por exemplo, estiver nas espermatogônias, que culminarão com a produção de espermatozoides, e na mulher, nos ovócitos 1, que culminarão com a produção de futuros óvulos. Então, não é transmissão de novas características adquiridas. Recombinação genética na formação de gametas. Você já está pensando nessa. Vamos só ler a letra D e a letra E. Ocorrência de mutações somáticas. Mutação somática é mutação no corpo do descendente. Bem, a troca de segmento não tem nada a ver com isso aqui. E variação no número de cromossomos. Isso existe, mas isso também não tem nada a ver, tá? A variação de cromossomos é inclusive um evento que, por exemplo, síndrome de Down é uma variação de cromossomos, uma variação numérica, tá certo? Então essa variação de número, inclusive, vai causar processos de síndrome, porque altera o número de cromossomos característico de uma espécie, que é chamado de cariótipo. Então, claramente, a letra C responde ao que foi perguntado, até porque é sobre a troca de segmentos. A troca de segmentos, incremento da variabilidade. Então, ó, letra C, recombinação genética na formação dos gametas. Exatamente isso, aumentar a variabilidade genética, porque recombina os genes, ok? Fica ligado aqui no nosso canal Biologia à Prova, sempre com novidades para você, porque nós queremos sua aprovação.